O Brasil, depois de pelo menos 5 décadas de social-democracia, ou seja, de governos intervencionistas, com uma raríssima exceção, que foi no período do presidente Castelo Branco, né? Então, em 5 décadas, nós tivemos a social-democracia arrasando com a nossa economia. Tivemos alguns períodos de crescimento, mas não era um crescimento sustentado. Até que, no início já desse século, veio um governo, ou melhor dizendo, um partido chegou ao governo que o que já não ia muito bem, ele se encarregou de destruir. Isso, é claro que não foi bom, mas, por outro lado, isso mostrou que o caminho que o Brasil estava seguindo era um caminho completamente errado, e aí começaram a surgir dúvidas, questionamentos, não seria a solução liberal melhor? Então, nos últimos anos, especialmente depois de 2010, esses movimentos liberais vêm crescendo de uma maneira fantástica. E agora, com a ida para o Ministério da Economia de um liberal verdadeiro, eu diria que é o primeiro ministro liberal que nós temos desde o Roberto Campos, ou seja, desde 1964, né? Essas ideias ganharam corpo e é tempo de nós nos organizarmos, tal como eles lá do outro lado fizeram. Nós temos que nos organizar para que essa primavera não se transforme em inverno novamente, né? A reforma da Previdência, em matemática, nós diríamos que ela é necessária, muito necessária, acrescento, mas não é suficiente. É claro que é a principal, porque é que envolve mais recursos, né? É que pode ajudar o governo a sair desse buraco imenso em que ele se meteu ao longo dos últimos 50 anos, especialmente nos últimos 15 ou 16 anos, mas ela deve ser complementada por uma série de outras reformas. Algumas já estão até andando, de certa forma, já tivemos algumas medidas de desburocratização, de incentivo à produtividade. Temos uma Secretaria de Produtividade e Emprego que vem fazendo um trabalho muito bom com o secretário Carlos Costa. Temos a reforma tributária, a reforma administrativa, as privatizações, mas nesse primeiro momento a reforma da Previdência é a mais importante e não essa reforma que o Congresso vem tentando empurrar a goela abaixo dos brasileiros, mas a reforma original proposta pelo ministro Paulo Guedes. Ou nós fazemos a reforma definitiva, ou daqui a 3, 4 anos vamos ter que fazer outros remendos. E cabe a nós, liberais, lutarmos nesse momento para mostrar que chegou a hora. Não podemos mais ficar com aquelas soluções políticas do passado, sabendo que elas vão prejudicar, como prejudicaram, o nosso crescimento sustentado, que é o objetivo de todos, né? Então, eu diria que depois da reforma da Previdência, as privatizações e a reforma tributária seria um bom caminho, uma boa trajetória. E eu sei que o governo vem trabalhando nisso, cada coisa no seu tempo, né? Nós não podemos, num país viciado em intervencionismo, querer implantar o liberalismo em 5 minutos, ou em 5 ou 6 meses, né? Devagar, tenho certeza que vamos chegar lá, apesar dos empecilhos que a nossa classe política costuma impor. O ativismo judicial é uma praga e nós temos que eliminar essa praga antes que ela acabe com toda a nossa plantação e impeça a colheita. O ativismo judicial consiste numa pretensão derivada das teorias de direito relativo, direito alternativo, de que cabe aos juízes não aplicar a lei, que é a função de qualquer juiz, mas fazer as tais transformações sociais que eles acham necessárias, ou seja, estatizar tudo, acabar com a liberdade das pessoas. Eu tive um professor de economia muito querido, que foi
também fundador do Instituto Liberal no Rio de Janeiro, professor Og Leme, ele costumava dizer brincando assim: cuidado, o governo é nosso inimigo, e é um inimigo muito perigoso porque anda armado. Para o STF, eu diria, olha, temos que ter cuidado com o STF, que ele tem sido o nosso inimigo, embora seja fundamental, claro, mas ele tem sido nosso inimigo e é um inimigo muito perigoso porque ele pode nos prender. Mas não é só o STF, não. O Legislativo também vem tentando entrar, e vem entrando na seara do Executivo. Quer dizer, a separação de poderes no Brasil parece ser uma coisa só teórica. Ontem mesmo nós tivemos o presidente da Câmara criticando medidas cuja atribuição é exclusivamente do Executivo, que é nomear ou demitir presidentes de bancos públicos. Ninguém perguntou ao presidente da Câmara se aquela medida era boa ou má. Não compete a ele falar aquilo. É uma decisão do Executivo. E então nós temos o Judiciário, ora, se metendo no Executivo, tentando impedir medidas como privatizações, por exemplo. Ora, ele se mete no Legislativo. O Legislativo, por sua vez, se intrometendo no Executivo. Quer dizer, nós temos que parar para pensar, talvez, em uma reforma política profunda e, eu diria até nesse momento, sem nenhum receio, acho que as coisas devem ser ditas como elas são. Nós temos que pensar numa limpeza geral, não só no Judiciário, mas em todo... No Supremo, mas em todo o sistema jurídico, porque as faculdades de direito em todo o Brasil, por influência dos governos anteriores, da fase tenebrosa que nós vivemos de 2003 a 2016, vem formando advogados que são verdadeiros ativistas políticos. Basta olhar para o caso do atual presidente da OAB, que foi candidato ano passado a deputado federal pelo Partido dos Trabalhadores. Não preciso dizer mais nada, né? Nós temos que pôr um fim a isso. Não é também formar advogados que pensem exatamente como nós, é formar advogados que sejam realmente advogados e não pessoas com pretensão a transformarem a sociedade. Muitas vezes eles nem sabem, porque a formação econômica deles é rudimentar, mas muitas vezes eles não sabem que aquilo que eles defendem seria como transformar a sociedade brasileira em alguma coisa mais próxima da Venezuela do que daquilo que até eles almejam, né? Então é por aí, mas o momento é de nós não só festejarmos, porque é claro que merece festa, depois de 50 anos de escuridão vem um pouco de luz, mas a gente não pode esquecer que essa luz pode se apagar. Então nós temos que manter essa luz acesa, né? Quer dizer, a liberdade veio com tudo, mas nós temos que fazer assim, completar a frase, ela veio com tudo, mas veio para ficar.